No dia 26 de maio de 2013, o rebocador Jascon 4 navegava pela costa da Nigéria, com 12 tripulantes a bordo. Entre eles estava Harrison Oken, o cozinheiro do navio de 32 anos, que naquele momento fazia sua oração da manhã no banheiro. Em questão de segundos, uma onda gigante atingiu a embarcação, que virou de cabeça para baixo e afundou a 30 metros de profundidade no fundo do Atlântico. Enquanto o mar engolia o navio, o mundo lá fora nada soube de imediato. Era como se o Jascon 4 e sua tripulação tivessem desaparecido sem deixar rastros. Preso no banheiro, Harrison foi lançado contra as paredes, mas conseguiu nadar até uma sala adjacente. Ali, milagrosamente, uma bolha de ar se formou entre o teto e a estrutura. Era escuro, apertado e úmido, mas sua única chance de sobrevivência. Vestido apenas com a cueca, tremendo de frio, sem comida e sem saber o que havia acontecido com os outros, Harrison lutava contra o tempo e o medo. A única coisa que encontrou foi uma garrafa de Coca-Cola, que o manteve minimamente hidratado. O som da água e dos estalos do navio submerso o acompanhavam durante 60 horas. Enquanto isso, na superfície, equipes de resgate começaram a atuar, mas a missão era clara: recuperar corpos. Não havia expectativa de encontrar sobreviventes. A embarcação estava a uma profundidade crítica, e as chances de alguém resistir eram praticamente nulas. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Um mergulhador, ao explorar os escombros com uma lanterna e câmera, teve um encontro inesperado. Em meio à escuridão, uma mão humana agarrou seu braço. O susto é evidente nas imagens. Por um segundo, o mergulhador achou que fosse um corpo em movimento, mas logo percebeu. Era Harrison, ainda vivo. On the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. O vídeo mostra o mergulhador se aproximando e a incredulidade do momento. Harrison está pálido, em choque, mas consciente. Os mergulhadores agiram com extremo cuidado. Após passar tanto tempo sob pressão, uma subida rápida poderia causar embolia gasosa. Por isso, ele foi equipado e levado lentamente até uma câmara hiperbárica, onde ficou em descompressão antes de retornar à superfície com vida. Harrison foi o único sobrevivente. Os outros 11 tripulantes morreram no naufrágio. O vídeo do resgate viralizou no mundo todo, tornando-se um dos registros mais impressionantes já feitos de um resgate em alto mar. As imagens reais chocaram o público. Um homem isolado no fundo do oceano, cercado por destroços, óleo e silêncio, agarrado à vida de forma quase impossível. Após o resgate, Harrison revelou que não consegue mais entrar no mar e que a experiência deixou marcas profundas. Ele atribui sua sobrevivência à fé e à oração constante, acreditando que aquele momento foi um verdadeiro milagre. Apesar dos traumas, sua história virou símbolo de esperança, resistência e sobrevivência. Até hoje, o caso de Harrison Oken é considerado um dos episódios mais inacreditáveis da história marítima. Um lembrete de que, mesmo no fundo do oceano, a vida ainda pode encontrar um jeito de continuar. Imagine estar em casa, tranquilo, até perceber uma movimentação estranha do lado de fora. Uma mão surge por dentro da abertura da caixa de correio, tentando destravar sua porta. Mas o que ninguém esperava era a reação imediata de quem estava do lado de dentro. Confira o vídeo. O vídeo não demorou a se espalhar. Em pouco tempo,
estava em todos os cantos da internet. E a pergunta era a mesma: quem era a pessoa que tentou invadir uma casa enfiando a mão pela caixa de correio? Do outro lado da porta, o morador não pensou muito. Quando viu aquela mão se esticando para tentar abrir a fechadura, agiu por instinto. Pegou um taco de beisebol que estava por perto e acertou com tudo. O impacto foi direto na mão. O invasor gritou e saiu caminhando, desesperado. A polícia chegou a ser chamada, mas quando apareceu, o cara já tinha sumido. Nenhuma pista, nenhum rastro. Só o vídeo e a dúvida que ficou no ar. Recentemente aprendi sobre um termo utilizado na comunidade da aviação: Pilot Killer, assassino de pilotos. Esse conceito está relacionado a uma mentalidade perigosa, na qual a pressão, seja dos clientes, dos superiores ou até mesmo do próprio piloto, leva à realização de voos em condições arriscadas. Essa atitude já resultou na perda de muitos aviadores, celebridades e personalidades influentes. Pilotos de jatos particulares e helicópteros frequentemente decolam, mesmo diante de condições adversas ou limitações operacionais, tudo em nome de chegar lá. O motivo pode ser financeiro, o desejo de concluir o trabalho rapidamente e retornar para casa, ou até mesmo a necessidade de atender a compromissos importantes de seus clientes, como reuniões, apresentações ou, neste caso, um casamento. Em dezembro de 2016, Rosemary Silva, de 32 anos, estava a caminho de seu casamento com o Dali Damasceno. A cerimônia seria realizada em uma área rural nos arredores de São Paulo, cercada por vastos campos. Para tornar sua chegada inesquecível, Rosemary decidiu que, em vez de um carro de luxo ou uma carruagem, entraria de helicóptero. Esse era um sonho de infância que ela planejou em segredo para surpreender seus convidados e seu futuro marido. Observando a densidade da neblina do lado de fora, fica claro o motivo da preocupação. Conforme o voo avança, a expressão de apreensão no rosto de Rosemary e Silvano se torna cada vez mais evidente, especialmente quando o helicóptero encontra turbulência e começa a emitir sons inesperados. A fotógrafa vira sua câmera para registrar o quão espessa era a névoa pouco antes da tragédia acontecer. Em um momento crítico, o piloto tenta acalmar os passageiros, pedindo que permaneçam tranquilos. Em questão de segundos, o helicóptero colide com o solo, resultando na morte instantânea de todos os 4 ocupantes. A câmera continua gravando e cerca de 2 minutos depois, é possível ouvir ao fundo as vozes de moradores locais se aproximando dos destroços, constatando que a aeronave havia caído. O acidente ocorreu em uma área arborizada, próxima a uma estrada principal, faltando apenas cerca de 1 quilômetro para o destino final. A causa exata da queda permanece incerta, mas devido à visibilidade extremamente baixa, acredita-se que o piloto possa ter colidido com uma árvore oculta pela neblina. Enquanto isso, no local do casamento, os pais de Rosemary, os convidados e, principalmente, seu noivo, aguardavam pacientemente por sua chegada, sem imaginar a tragédia que acabara de acontecer. Todos estavam animados e se preparando para um dia de celebração, completamente alheios ao ocorrido. A notícia do acidente eventualmente chegou ao pastor da cerimônia, que foi encarregado de informar o noivo. O Dali, que desconhecia por completo a surpresa planejada por Rosemary, ficou em estado de choque e total desolação. A história de Rosemary serve como um lembrete da fragilidade da vida e de como tudo pode mudar num instante. Ela nos ensina a valorizar cada momento com as pessoas que amamos e a sempre priorizar a segurança. O vídeo do acidente ainda pode ser encontrado na internet, embora não seja recomendável assisti-lo. Apesar de não conter imagens gráficas, os gritos de pânico dos passageiros e a expressão de terror em seus rostos nos instantes finais são algo que dificilmente se esquece. Lib Squire era uma estudante de 21 anos da Universidade de Hull, no Reino Unido.
Inteligente, engraçada, cheia de vida, muito querida pelos amigos e próxima da família. Era a irmã mais velha, orgulhosa da sua posição na família, muito ligada à mãe, ao pai e aos 3 irmãos. Libby era vista como alguém brilhante, esforçada e sensível. Antes de entrar na universidade, ela enfrentou sérios problemas de saúde mental, mas conseguiu dar a volta por cima, viajou para Paris durante um gap year, voltou mais forte e determinada a começar uma nova fase da vida. Estava no 2º ano de filosofia, tirando boas notas e com planos para o futuro. Queria viajar com os colegas, seguir carreira no jornalismo e estava em um relacionamento sério há 3 anos com Connor, seu namorado, que a descrevia como a pessoa mais interessante que ele já conheceu. No dia 31 de janeiro de 2019, Libby saiu com os amigos para uma noite comum de diversão. Começaram em uma casa de estudantes, bebendo, jogando conversa fora, planejando terminar a noite no L Club, uma boate da cidade. Às 22 horas, ela mandou mensagem para o namorado, avisando que ia deixar o celular em casa. Às 23 horas e 20 minutos, as câmeras registraram o grupo entrando na boate, menos Libby. Ela estava visivelmente alterada, não conseguia andar direito e foi barrada na entrada. Os amigos tentaram convencê-la a voltar para casa e 10 minutos depois, colocaram ela em um táxi com dinheiro e instruções para o motorista levá-la até sua casa. Só que ela nunca entrou. Pouco antes das 3 horas da manhã, os amigos perceberam que Libby não tinha voltado. Foram verificar a casa e encontraram o celular dela lá dentro, mas as chaves jogadas no jardim. Ela simplesmente tinha desaparecido. A preocupação virou desespero. Era uma noite extremamente fria, com neve cobrindo as ruas, e Libby estava sozinha, sem celular, sem proteção. Chamaram a polícia e a busca começou de forma imediata. Câmeras de segurança começaram a ser revisadas. Testemunhas apareceram. 2 passantes disseram que a viram deitada na neve, chorando, e tentaram ajudar. Mas ela se recusou e estava agressiva. Um grupo de estudantes a viu passar na frente de casa e tentou acolhê-la, mas ela ignorou. Parecia desnorteada. Um motorista a viu sentada num banco por volta das 0h15 e perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que sim. 10 minutos depois, um morador ouviu gritos desesperados vindos de um parque próximo. Quando olhou pela janela, viu um homem entrando apressado em um carro. Esse carro chamou a atenção. Um Vauxhall Astra prateado circulava a área há horas, de forma suspeita. As câmeras mostram o carro parando perto de Libby. Um homem desce, observa a situação e se aproxima. Eles conversam. Pouco depois, Libby entra no carro. Ela nunca mais seria vista com vida. Era 0h08 da madrugada. 10 minutos depois, esse mesmo carro é visto entrando em um campo próximo. O mesmo de onde o grito tinha vindo. Dias depois, 2 mulheres aparecem na delegacia dizendo que às 3 horas da manhã, um homem se expôs para elas na rua. Era o mesmo carro, o mesmo homem. E assim a polícia chegou a Pavel Helovich, 24 anos, casado, pai de 2 filhos, imigrante polonês que trabalhava como açougueiro. Aparentemente um cara tranquilo, de família. Mas por trás da fachada, um predador sexual. Pavel tinha um histórico sombrio que ninguém conhecia. Invadia casas, espiava mulheres nuas, roubava calcinhas, se masturbava em público, deixava camisinhas usadas em casas de desconhecidos. Os crimes aconteciam há anos, mas como ele não tinha antecedentes, nunca havia sido identificado. Quando foi preso, Pavel negou tudo. Disse que nunca tinha visto Libby na vida, mas ao ser confrontado com as imagens, mudou a história. Disse que só queria ajudá-la, que ela estava bêbada e ele foi gentil, deu uma carona, a deixou no parque e foi embora. Disse ainda que depois disso foi para casa tomar banho e dormir. Só que seu carro foi visto voltando para o mesmo local horas depois. A desculpa caiu por terra. 7 semanas depois do desaparecimento, um pescador encontrou um corpo no estuário do rio Humber. A correnteza tinha levado até lá. No pescoço, um colar com a letra L. Era Libby Squire. O corpo estava tão decomposto que não foi possível determinar a causa da morte. Mas exames confirmaram que ela foi
e que o DNA de Powell estava em várias partes do corpo. A polícia concluiu que ela foi atacada, violentada e depois jogada no rio. Libby tinha medo de água. Saber que talvez ela ainda estivesse viva ao ser jogada só piorava tudo para uma família. O julgamento aconteceu em 2021. Powell se declarou inocente. Disse que o sexo foi consensual. A promotoria foi direta. Ele era um predador sexual com histórico, que passou a noite rondando as ruas em busca de uma vítima e encontrou uma jovem bêbada e indefesa. Em 2 minutos, com força e determinação, ele conseguiu fazer o que queria. Libby não teve chance de reagir. O júri concordou. Powell foi condenado por e assassinato. Pena: prisão perpétua com no mínimo 27 anos. A mãe de Libby, Lisa, nunca parou. Ela passou a lutar por mudanças nas leis britânicas, exigindo punições mais severas para crimes sexuais, mesmo os considerados menores. Foi até o parlamento, encontrou o primeiro-ministro e questionou: se não há espaço nas prisões, então construa mais, porque minha filha não volta em 27 anos. Mesmo depois da condenação, Lisa pediu para encontrar Powell na prisão. Queria saber como foram os últimos minutos da filha. Ele aceitou, mas depois voltou atrás, dizendo que se sentia injustiçado pela imagem passada pela família Squire. Era só mais uma forma dele manter o controle. A frustração da família foi enorme. Hoje, a dor permanece. Lisa conta que todo dia, ao acordar, tem uma fração de segundo de esquecimento, onde acredita que a filha ainda está viva. Depois lembra que não está. Por quê? Por que alguém tiraria a vida de uma pessoa tão boa assim? Ela desabafa. Libby Squire só queria voltar para casa naquela noite, mas cruzou o caminho de alguém que passou anos sendo ignorado pela justiça, até que finalmente fez algo que não tinha como esconder.